As questões que eu preparei para vocês, separei aqui, certo? Falando de relações métricas no triângulo retângulo, a gente tem aí que aproximar o máximo possível da nossa realidade ao que o Enem e outras questões de vestibulares faz hoje em dia, certo? Então, acompanha comigo aqui. Bem, essa primeira questão fala o seguinte: para se deslocar de sua casa até a sua escola, Pedro percorre um trajeto representado na figura abaixo. Então ele te dá uma figura, certo? Bota onde está localizada a casa de Pedro e bota onde está localizado a escola, certo? E ele diz que Pedro caminha aí 4 quilômetros até chegar a essa quina aí, né? E depois faz um ângulo 90 graus e percorre aí para a direita até uma distância, né? Até a escola, certo? Que você também não sabe quanto é. E aí ele diz na questão, sabendo o quê? A tangente de 60 graus é igual a raiz de 3, ele te pede a distância total em quilômetros que Pedro percorre no seu trajeto da casa para a escola. Então cuidado com isso aqui, certo? Vamos comentar um pouquinho aqui no quadro agora, para você ter muito cuidado na solução dessas questões. Quando ele te pede distância total e quando ele te pede também a questão, né, do deslocamento. Beleza? Então vem aqui no quadro comigo para entender melhor. Bem, nessa primeira questão você tem que ficar ligado no seguinte: o que é distância total e o que é deslocamento, né? Deslocamento na física a gente sabe que é a posição final menos a posição inicial. Se ele pedisse o deslocamento para você nessa situação aqui, onde ele parte da casa dele e vai até a quina que está aqui, ó, depois ele vai até a escola, o deslocamento seria a posição final, que é a escola, menos a posição inicial, que é a casa, certo? Nesse caso seria essa distância aqui que ele queria. Ó. Nesse caso você teria que utilizar a fórmula de Pitágoras, beleza? Quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Mas o que ele te pediu na questão foi distância total. E aí ele te deu um dado importante. Ele disse, olha, considera a tangente de 60 raiz de 3, certo? Então, ele te deu dois ângulos e quer que você use já, ó, direto, a tangente de 60. Então, você faz tangente de 60, vai ser sempre o cateto oposto a esse ângulo, dividido pelo cateto adjacente. Então, lembra lá das relações métricas no triângulo retângulo. Então, tangente de 60 graus, que é esse ângulo que está aqui, ó, seria o ângulo que está aqui, ó, né? Na verdade, em frente a esse ângulo, né, está esse cateto aqui, ó, que é essa distância. Então, foi da casa até essa primeira quina aqui, ó. Então, ele percorreu 4 metros. 4 quilômetros, na verdade, né? Desculpa. Então, nesse caso aqui, seria o cateto oposto, certo? Que é 4 quilômetros, dividido aí pelo cateto adjacente. Então, você vai entender que aqui, ó, é o que você vai ter que calcular. Essa distância daqui da quina até a escola, porque você não conhece, certo? Cateto oposto, dividido aí pelo cateto adjacente. Então, aqui eu chamei de x. A tangente de 60, ele te deu já esse dado. Então, quem é a tangente de 60? Raiz de 3. Então, você vem aqui e substitui a tangente de 60 por raiz de 3. Isso aqui vai ser 4 dividido por x. Trocando a posição aqui entre raiz de 3 e o x, ó, vou passar o x para cima e raiz de 3 para baixo, que é o meio pelos extremos, né? Então, a gente teria aí x é igual a 4 dividido por raiz de 3. Lembrar que, na matemática, a gente não pode deixar raiz quadrada, raiz cúbica, qualquer tipo de raiz, né, no denominador. A gente precisa racionalizar, certo? Propriedade de radiciação. Então, você precisa multiplicar isso em cima e embaixo pelo denominador que está aqui, ó, que é a raiz de 3, certo? Que é a raiz de 3. Quando você faz isso, você multiplica então 4 vezes a raiz de 3, vai dar 4 raiz de 3, e raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar 3. Por que 3, professor? Porque toda raiz multiplicada por ela mesma, com o mesmo número dentro, certo? Sempre vai sair um número. Raiz de 100 vezes a raiz de 100, sai 100. Raiz de 1000 vezes a raiz de 1000, sai 1000. Beleza? Então, nesse caso aqui, raiz de 3 vezes a raiz de 3, vai sair o 3. Nesse caso, então, vai ficar x é igual a 4 raiz de 3 sobre 3. Beleza? E quem é esse x? Esse x é a distância da quina aqui até a escola. Aí lembra lá o que ele te perguntou. Qual é a distância total que Pedro percorre da casa dele
até a escola. Então, para fazer a distância total, você precisa então, você precisa então somar a distância que ele percorreu daqui para cá com a distância daqui para cá. Beleza? Então, nesse caso aqui ficaria a distância que ele percorreu, que foi 4 km, mais a distância x que ele percorreu, que foi essa aqui, ó. Então vai ficar 4 raiz de 3 sobre 3. Beleza? Isso aqui, na verdade, né, vai estar em quilômetros, né? Não esquecer, o dado disso aqui seria o quilômetro. Tranquilo? É isso. Beleza? Essa primeira questão foi bem tranquila. É só você, então, entender o que é distância total e o que é deslocamento, certo? Deslocamento na física, lembrando novamente, que é a posição final menos a posição inicial. Se fosse deslocamento, teria que utilizar aí a fórmula de Pitágoras. Como foi distância total, você tem que calcular ainda, nesse caso aqui, né, essa distância, depois somar o que ele andou daqui para cá, depois com o que ele andou até a escola. Beleza? Então essa distância que ele percorreu total é a distância da casa até a quina e da quina até a escola. Essa é a distância total da casa de Pedro até a escola. Beleza, pessoal? Vamos agora para a segunda questão, né? Vem comigo aqui no quadro.